Você aí de casa, com certeza, sabe que o cristianismo é uma religião muito diversificada. Católicos, protestantes, ortodoxos e ainda existem vários outros tipos de seguidores de Jesus Cristo. Dentro de cada um desses segmentos, existem ainda mais fragmentações, o que faz com que a religião seja, no total, bem diversificada. Porém, a grande maioria dela concorda que a encarnação do mal, conforme a própria religião, é o Satanás, o diabo, Satã. Agora, você sabia que o mal, esse inimigo de Deus, também possui seguidores? E ainda sabia que o culto por Satã também tem várias formas e grupos diferentes? O primeiro tipo de satanismo que vamos falar é conhecido por um nome um pouco complexo: o luciferianismo. Esse culto é muito antigo, tendo as bases de seus ritos em rituais pagãos dos gregos antigos. Toda a crença é voltada na figura de Lúcifer, que para os gregos antigos não era nada disso que entendemos hoje. Bom, Lúcifer era o nome dado à estrela da manhã, ou, como é mais famosamente conhecida, o planeta Vênus. Esse personagem, na mitologia grega, era um importante deus, o portador da luz e a personificação do esclarecimento pessoal. Eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui. Em outras palavras, Lúcifer era uma divindade para os gregos que representava conhecimento, consciência e livre-arbítrio. Com o tempo e com o crescimento do cristianismo, a sua figura foi sendo descontextualizada, principalmente pela Igreja Católica. Para assustar as pessoas e combater outras religiões, a poderosa Igreja começou a associar a imagem dessa divindade ao mal. Porém, a verdade é que Lúcifer está associado ao diabo unicamente na religião cristã, que muitos estudiosos consideram já ser, por si só, uma adaptação de outras religiões pagãs. Durante a Inquisição, na Idade Média, os seguidores dessas práticas pagãs foram muito perseguidos, porém sobreviveram e até hoje continuam crescendo. Ao contrário do que se pode pensar, o luciferianismo não é voltado para tentar combater ou até mesmo destruir o cristianismo. Os seguidores desse tipo de satanismo cultuam deuses mais antigos que o nascimento de Jesus e não ligam muito para o que a Igreja diz sobre Lúcifer. Com o tempo, os rituais e cerimônias desse grupo acabaram se modificando. Poucas práticas wiccas foram incorporadas em alguns grupos, além de outros entendimentos sobre a própria figura de Lúcifer terem mudado com o passar dos anos. Esse grupo, tão diversificado e extenso, raramente dá nome aos seus próprios grupos de encontro e estudo, sendo a prática mais voltada para o autoconhecimento e para a própria evolução espiritual. Bem, se esse grupo não acredita realmente que Lúcifer seria uma das formas do próprio diabo, há quem acredite. E ainda, há quem torça para que o lado mal, e não tão mal assim, na visão dessas pessoas, ganhe a batalha contra Deus. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Para você entender isso, primeiro precisamos falar um pouco sobre o dualismo que está presente na Bíblia. De um lado, Deus, do outro, o diabo. Cada um deles representa, obviamente, os dois lados opostos de uma moeda, o bem e o mal. Porém, para um certo grupo, o lado de Deus não seria exatamente bom. Existe um grupo especial que baseia suas crenças em uma outra religião mais antiga, o zoroastrismo. Essa religião foi fundada no século VIII por um ex-padre, Zoroastra, que após ver uma imagem de luz e ter tido visões, passou a pregar uma nova religião. Esse grupo, que baseia então sua crença nessa religião e também no dualismo existente dentro do cristianismo, acredita que, na verdade, Deus é que seria o lado ruim. Para eles, que acreditam na Bíblia e em outros textos místicos, Deus estaria apenas tentando escravizar os humanos. Lúcifer, na verdade, seria o lado bom da moeda.
já que tentou trazer para a humanidade luz e conhecimento. Esse grupo, que não possui um nome definido, torce para que na batalha final o diabo ganhe. Dá para acreditar nisso? Bom, só que, bem, quando falamos de satanismo, puramente falando, esse último grupo é o que realmente se aproxima mais de gostar verdadeiramente da imagem do diabo bíblico. A verdade é que a grande maioria das sociedades que se denominam satanistas acabam utilizando a imagem de luz e conhecimento que Lúcifer está relacionado e que já explicamos aqui. A maior parte dessas sociedades, clubes e igrejas são, na verdade, formadas em maioria por ateus. Sim, por pessoas que nem acreditam em qualquer coisa sobrenatural ou religiosa. Peguemos, por exemplo, a igreja mais conhecida do satanismo, a Igreja de Satã. Essa organização foi fundada no dia 30 de abril de 1966 por Anton LaVey, o autor da Bíblia Satânica. Anton, por si só, não era ateu, porém, herdou da avó o interesse e gosto pelo ocultismo. Porém, para fundar a igreja, Anton disse que não invocou nenhum demônio ou conjurou alguma magia negra, e sim apenas o fez. Hoje, a igreja declara publicamente que não acredita nem em Deus nem no diabo. Para eles, o uso do nome Satanás está ligado a um significado muito mais antigo. Em hebraico, a palavra Satanás significa adversário, opositor ou ainda acusador. E é nessa linha de rebeldia que entram as crenças da Igreja de Satã, se é que podemos chamar de crenças. A Igreja de Satã, embora tenha sacerdotes, existe, conforme seu atual sumo sacerdote, para criticar o cristianismo e qualquer outro tipo de religião. Para Peter Gilmore, o chefe máximo da igreja, em sua visão pessoal, qualquer pessoa que acredite no mágico e no sobrenatural é insana. Existem divergências sobre se os seguidores da Igreja de Satã praticam ou não rituais. Oficialmente falando, não realizam. Porém, existem várias outras fontes que dizem que existem, sim, certos tipos de cerimônias. Além disso, obviamente, existe uma certa ideologia por trás dessa igreja. Para eles, não existe realmente o conceito do bem e do mal. O significado da vida deve ser a busca pelo máximo de prazer, respeitando o espaço de cada pessoa. Em uma espécie de código de Hammurabi, a Bíblia satânica diz que caso alguém lhe faça um mal, você tem o direito de devolver na mesma moeda. Nada de dar a outra face para bater, como no cristianismo. Não é mesmo? A Bíblia, ao inverso, também incentiva que o leitor procure conhecimento e outras visões do mundo. A busca por autoconhecimento e autoaperfeiçoamento é talvez a mensagem principal do livro. E bem, ironicamente ou não, a Igreja de Satã, que diz ser exatamente o contraponto da religião cristã, o acusador ou o adversário dessa religião, acabou vendo ela mesmo sendo atacada. Em 2013, surgiu uma nova organização, o Templo Satânico, fundada pelo ex-estudante de neurologia de Harvard, Lucien Greaves. Lucien critica a Igreja de Satã abertamente, dizendo que esse grupo ainda é ligado a tradições e crenças. A Templo Satânico, por sinal, vem crescendo bastante nos últimos anos. Enquanto a Igreja de Satã é reclusa a pouquíssimos lugares, e a maioria dos seus seguidores costumam se encontrar um na casa do outro, a organização de Lucien se encontra presente com sedes em pelo menos 3 estados americanos. Muito parecido com seu rival, porém, o Templo Satânico é uma organização de base ateísta, embora aceite membros de qualquer religião. Eles ficaram famosos nos últimos anos por fazer intervenções agressivas em eventos religiosos. No funeral de uma mulher que era famosa por pregar contra homossexuais, o grupo promoveu uma intervenção chamada Missa Rosa, que é quando casais homossexuais vão a um lugar e realizam um beijaço, ou seja,
ficam se beijando em público. Outro caso famoso foi a intenção do grupo de colocar uma imagem de Baphomet no Capitólio americano. A requisição veio depois de ser instalada no local uma placa com os 10 mandamentos da Bíblia. Embora seja pouco provável que a estátua seja construída no local, a crítica foi feita. Se os cristãos podem, por que os satanistas também não? Polêmicas à parte, como eu disse, a organização de Lucien, na verdade, é ateia, e toda a imagem, assim como o nome, foram escolhidos para criticar a relação do Estado com a Igreja de uma maneira bem irônica. E você, o que acha de tudo isso? Escreva aqui pra gente nos comentários. Um grande abraço e até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau! Sangue, sacrifícios, maldições, rituais macabros. Tudo isso está relacionado à religião Wicca, certo? Errado. Isso é o que as pessoas pensam que os praticantes dessa religião fazem. Mas a verdade é bem diferente disso. Eu sou Ivan Lima e neste vídeo eu vou tentar esclarecer para vocês um pouco sobre a Wicca, uma das religiões mais diferentes e curiosas do mundo, e sempre pedindo a vocês que respeitem as opções religiosas de cada um, ok? Apesar dos praticantes da Wicca serem chamados de bruxos ou bruxas, a ideia que a maioria das pessoas tem sobre essas pessoas é completamente errada. Sabe as bruxas da Disney que fazem feitiços e amaldiçoam as princesas? Pois é, esqueça todo esse conceito, porque na vida real é bem diferente. Eu vou tentar explicar de forma mais clara possível para não deixar nenhuma dúvida para trás. A Wicca é uma interpretação moderna das tradições pré-cristãs. Ao menos, este é o conceito mais aceito, embora existam pessoas que dizem que seguem à risca as práticas antigas. Independentemente disso, se trata de uma tradição de feitiçaria pagã. A prática é feita por membros de um mesmo grupo, mais conhecido como covens. Basicamente, a Wicca é todo o sistema de crenças e práticas que compõe o espectro da feitiçaria pagã contemporânea. Mas vale lembrar que, apesar de Wicca e bruxaria estarem relacionados, existem bruxarias pagãs que não fazem parte da crença Wicca. Então não podemos misturar as coisas. Bom, no que as pessoas dessa crença acreditam? Assim como outras religiões, os wiccanos, como são chamados, adoram divindades. Duas, para ser mais específico. A deusa, representada pela lua e pela terra, e o deus cornífero, ou deus de chifres, que é representado pelo sol e pelos animais. É preciso levar em conta que existe uma grande diversidade entre praticantes e grupos da religião, mas, no geral, há muitos pontos em comum com o druidismo, como enfatizar a importância de desenvolver laços estreitos com a natureza e fazer rituais ao ar livre. Também existem práticas wiccanas que são panteístas, politeístas, ateístas e respeitadoras de deuses e deusas, que são apenas símbolos, em vez de acreditarem em seres reais ou sobrenaturais. Mas quem foi a pessoa por trás dessa religião? Existem dois nomes que podem ser levados em consideração. Um deles é de uma mulher chamada Margaret Murray. Por volta de 1921, Margaret focou seus estudos na hipótese do culto das bruxas. Ela escreveu o livro O Culto à Bruxaria na Europa Ocidental, obra que teve grande influência na religião. A própria Margaret fez a seguinte declaração quando começou a estudar a fundo a crença. Quando de repente percebi que o chamado diabo era simplesmente um homem disfarçado, fiquei assustada, quase apavorada, pela forma como os fatos se encaixavam e mostravam que as bruxas eram membros de uma antiga forma de religião e que os registros existentes tinham sido feitos por perseguidores de seu culto. Outro nome muito importante para a religião Wicca é o de Gerald Gardner.
Para falar a verdade, o nome Wicca surgiu pela primeira vez no livro A Bruxaria Hoje, escrito por Gardner e publicado em 1954. Na ocasião, o termo surgiu apenas como Wicca, com um C só, e o segundo C foi adicionado na década de 1960. O significado de Wicca, segundo o próprio Gardner, a palavra é derivada do inglês escocês, um conjunto de variedades de línguas inglesas falada na Escócia, e quer dizer gente sábia. Apesar de alguns considerarem Margaret Murray a verdadeira criadora da religião, no geral, Gardner ficou com esse título. Nascido em 1884 em Liverpool, na Inglaterra, ele foi um homem que viajou o mundo estudando assuntos relacionados ao ocultismo. E se você acha que foi ele que inventou o termo Wicca, saiba que você está redondamente enganado. Como eu disse, o primeiro registro foi feito no livro de Gardner, mas ele ouviu a palavra pela primeira vez na década de 1930, quando se envolveu com um coven na Inglaterra. Iniciado na religião em 1939, anos depois, Gardner comprou um terreno em uma pequena vila na Inglaterra e estabeleceu um centro de estudos folclórico, lugar que também serviu como sede para seu próprio coven. Uma das maiores contribuições de Gardner para a religião, sem sombra de dúvidas, foi o Livro das Sombras, que nada mais é do que um livro de rituais e feitiços compilados. Por causa dessa e de outras obras de Gardner, muitas pessoas se interessaram pela religião, inspirando um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. Quanto à estrutura da religião, é legal observar que se trata de uma crença onde não há autoridade. Diferente da maioria das religiões, que geralmente tem uma figura central que as representa, ou mesmo é uma autoridade, como por exemplo o Papa, na Wicca não há líderes. Algumas pessoas simplesmente praticam a religião sozinhas, enquanto outras formam grupos. Alguns desses covens fazem a tradição iniciática, em que as pessoas mais experientes e que dominam o assunto ensinam tudo o que sabem para os novatos. Ainda existem os grupos que são formados por amigos, que se interessaram pela religião e passam a estudá-la juntos. Há um certo padrão de número de pessoas que podem fazer parte de um coven. Geralmente, os grupos são formados por 13 pessoas, mas também existem covens menores. Viram que não existe um padrão na religião Wicca? Enquanto alguns grupos preferem fazer reuniões de apenas bruxas e bruxos, outros são compostos por ambos. Os rituais dessa crença também são muito interessantes e diferentes de tudo. As celebrações são conhecidas como sabás. E ao invés de, por exemplo, comemorar o feriado de um santo, os wiccanos realizam 8 rituais por ano, que marcam as mudanças nas estações. O solstício de inverno é celebrado em dezembro, o solstício de verão em junho. Também há os equinócios de primavera e outono, celebrados em março e setembro. Os outros 4 rituais, esses de nomes um pouco mais complicados, são Imbolc, em fevereiro, Beltane, em abril, Lammas, em agosto, Samhain, em outubro. Além dessas celebrações, os wiccanos também honram suas divindades em rituais mensais, chamados de Isbat, que são realizados na lua cheia. Esses rituais, que costumam começar no pôr do sol, são feitos durante a noite, iluminados por velas, pela lua ou fogueiras. Já para os rituais internos, algumas pessoas fazem cômodos em suas casas, que parecem verdadeiros santuários, enquanto outras preferem fazer na sala de casa. Tudo acontece dentro de um círculo, e mesmo quando é feito em um templo, o círculo precisa ser criado mais uma vez. Ou seja, é preciso ter um círculo novo a cada ritual. E sabe aquela história de que bruxas costumam usar vassouras? Pois é, ela é verdadeira. A única diferença é que as bruxas usam as vassouras para purificar o círculo, e não para voarem por aí, claro. Depois de varrer o círculo, ele é abençoado com os 4 elementos da natureza:
ar, fogo, água e terra. Depois, o círculo é selado simbolicamente com outro círculo, sendo desenhado no ar com uma varinha de madeira ou com uma faca de cabo preto conhecida como atame. Feito isso, a deusa e o deus são invocados e a magia é realizada. Por fim, os rituais acabam com a bênção de um cálice de vinho e bolos que são compartilhados entre os participantes. Os wiccanos acreditam que a nossa mente tem poderes que não são compreendidos pela ciência. E é isso o que eles chamam de magia. As bruxas sempre tiveram fama por amaldiçoar pessoas, lançar feitiços ou cometer crueldades. Mas nos rituais, além de honrar suas divindades, elas fazem feitiços para curar e ajudar pessoas que estão com problemas. Existe até um código de ética que diz que a magia só pode ser usada para ajudar as pessoas quando não há risco de prejudicar outras pessoas. Então, a magia sempre será usada para o bem, nunca para o mal. Quanto à ideia de pós-morte, os wiccanos acreditam na reencarnação. Segundo a crença, o espírito das pessoas renasce e encontra novamente os outros espíritos com quem teve laços pessoais estreitos em vidas anteriores. O objetivo de cada espírito não é apenas estar na Terra, mas passar por aqui inúmeras vezes até aprender tudo que há para ser absorvido. E quando um espírito atinge o ápice do conhecimento na Terra, ele deixa de reencarnar e permanece em um reino bem-aventurado, conhecido como a Terra da Juventude. Viram que ser bruxa ou bruxo é bem diferente do que nos contam na ficção? Para vocês terem ideia, existe cerca de 300 mil a 3 milhões de praticantes da religião apenas nos Estados Unidos. Já em terras tupiniquins, segundo a União Wicca do Brasil, são 300 mil bruxas e bruxos, com cerca de 40 mil deles no Rio de Janeiro e 20 mil em São Paulo. Bom, eu espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor e que possa quebrar o estereótipo que tanta gente tem sobre as bruxas. Por hoje é isso, mas nos vemos em breve aqui no canal. Tchau! Você já deve ter ouvido falar sobre a religião Umbanda, certo? Muito se fala sobre essa religião e, entre mitos e verdades, as pessoas acabam criando uma imagem que foge da realidade do que a Umbanda realmente é. Preconceito e atitudes discriminatórias são frequentemente vistas contra umbandistas e outras religiões afro-brasileiras. O nosso vídeo tem como objetivo tentar acabar com esse preconceito, contando detalhes sobre a religião e desmistificando algumas coisas. Eu sou Ivan Lima e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Bom, se formos comparar a Umbanda com as outras, uma coisa é certa: ela é uma religião extremamente nova. Com pouco mais de 100 anos de existência, a Umbanda é tipicamente brasileira e nasceu na virada do século XIX para o XX. Assim como outras religiões semelhantes, a Umbanda tem forte embasamento no kardecismo, que estuda os ensinamentos de Allan Kardec. Mas quem foi que criou essa religião? A gente sabe muito bem como surgiu a religião católica, a protestante, mas eu aposto que na escola nunca te ensinaram nada sobre a Umbanda. Então vamos lá. Segundo as nossas pesquisas, feitas na internet, tudo começou no final do ano 1908, no Rio de Janeiro, quando um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes estava se preparando para ingressar na Marinha. Esse era o sonho de muitos jovens da época, mas por algum motivo, Zélio começou a passar por alguns acontecimentos fora do normal. Ele começou a adotar o comportamento de um velho, dizendo palavras estranhas. Sua família, preocupada com o que estava acontecendo, resolveu levar Zélio para um médico. Também assustado com a situação, o médico aconselhou a família a levá-lo em um padre, pois o que estava acontecendo com ele parecia ser coisa do mundo sobrenatural. E de fato era.
Só que, em vez de levá-lo a um padre católico, a família achou melhor levá-lo a um centro espírita. No centro, os médiuns conseguiram identificar a incorporação de um espírito. No meio da sessão, Zélio, enquanto estava incorporado, teria saído para buscar uma rosa branca. Ao voltar, muitos outros médiuns que estavam na sessão receberam outros espíritos. A entidade de Zélio então resolveu se identificar, dizendo que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas e que voltaria no outro dia na casa de Zélio, onde poderia ser escutado e aceito. Pois bem, no dia seguinte, as pessoas que simpatizavam com o espiritismo e alguns curiosos, é claro, foram até a casa de Zélio. Às 20 horas da noite, o Caboclo das Sete Encruzilhadas apareceu para criar uma nova religião, que era baseada nos valores cristãos, que todo mundo já conhecia, mas principalmente no amor ao próximo e na caridade. E foi aí que começou a história da Umbanda. A religião teria como líderes os espíritos dos sábios pretos velhos e caboclos, e daria preferência para atender os mais necessitados, sem pedir nada em troca. Além de definir quais eram os valores dessa religião, foi o caboclo quem definiu que todos os médiuns deveriam usar roupas brancas, em locais que eram dirigidos por pessoas que seguiam os preceitos de Jesus Cristo. Mas afinal, podemos considerar a Umbanda uma religião cristã? Na verdade, há muitas divergências sobre esse assunto. Enquanto os umbandistas acreditam em Cristo e até seguem seus ensinamentos, eles também seguem os ensinamentos de outros sábios, de forma harmônica. Ou seja, seguir os valores de um não impede de também seguir os valores do outro. Para os umbandistas, Jesus é a moral, considerado um norte comportamental. A história da vida de Jesus serve para nos espelharmos, pois são as suas manifestações de amor que devem servir como exemplo. Por isso, em muitos terreiros, ele está representado de braços abertos e no lugar mais alto do congá, o altar do terreiro. Além de Jesus, em que mais os umbandistas acreditam? Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Então, eu vou tentar ser o mais detalhista possível. Para começar, Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, eles acreditam que existe apenas um Deus, que é chamado de nomes diferentes nos terreiros. Em alguns casos, ele é chamado de Olorum, em outros Tupã, Zambi e até Olodumaré. Mas, independentemente do nome, Deus é apenas um, o que criou todo o universo, que deu origem a tudo e a todos, e está presente em todo lugar. Aí vem os orixás, que, de uma maneira muito simplificada, são as virtudes do Criador, individualizadas e manifestadas por meio dessas divindades. Para deixar mais claro, se formos fazer uma comparação com o catolicismo, é como se os orixás fossem os santos. Deu para entender melhor agora? Então, alguns dos orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omolu e Nanã. Além dos orixás, outras entidades também se manifestam nos cultos. Os caboclos, por exemplo, geralmente são espíritos de índios que têm como objetivo ajudar pessoas com problemas de saúde. Os chamados pretos velhos são pessoas que foram trazidas da África para serem escravas no Brasil. Apesar de terem sofrido muito quando estavam vivas, essas entidades são consideradas espíritos evoluídos, que dão bons conselhos para quem também procura evolução. Já os baianos são pessoas que viveram na Bahia, mas que optaram por serem guias e ajudar quem precisa, tendo foco no emprego, saúde e força moral. Os herês são espíritos de criança, que estão sempre rindo e brincando. Essas entidades têm fama de consolar os aflitos, pais, mães, e às vezes acabam cometendo uma travessura ou outra. Ainda temos Exus e Pombagiras, que são mensageiros dos orixás.
Vale destacar que Exu é o masculino e Pombagira o feminino. E é aqui que existe um grande equívoco sobre esses dois nomes. Existe um mito de que tanto Exu quanto Pombagira estejam relacionados com o demônio. Porém, é esse tipo de boato que faz muitas pessoas terem preconceito contra a religião Umbanda. Na verdade, Exus e Pombagiras nada mais são do que espíritos que já vivenciaram diversas encarnações, mas que se encontram em um estado evolucionário superior, que as permite ajudar a quem recorrer a elas. É importante deixar claro que a Umbanda tem algumas diferenças de acordo com a localidade. Então, as nossas informações não são uma verdade absoluta. Quanto aos rituais, esses são tão interessantes quanto fascinantes. Os locais para fazer os cultos são chamados de casa ou terreiro. Mas também são feitas celebrações ao ar livre, geralmente junto à natureza, como em cachoeiras ou praias. Os rituais são liderados por um pai ou mãe de santo, que também tem o dever de ensinar a doutrina Umbanda para seus discípulos. Nos rituais umbandistas, são tocados atabaques que acompanham cânticos sagrados em português, além de receberem ali incorporações por meio dos médiuns, das entidades que têm o poder de curar, aconselhar, avaliar e modificar a vida das pessoas. Uma das práticas mais comuns, que também é muito vista nos centros espíritas, é a sessão de passe. Nesse ritual, uma entidade reorganiza o campo energético astral de uma pessoa, assim como as sessões de descarrego, que é quando é captada e retirada a energia negativa de uma pessoa. Mas, e quanto aos ensinamentos? O que é que os umbandistas seguem? As outras religiões costumam ter um livro sagrado como guia, como é o caso da Bíblia. Os umbandistas não seguem uma escrita sagrada em específico. Para ser mais claro, eles têm a liberdade de estudar os livros sagrados de todas as culturas. Eles consideram que o sagrado, na verdade, é a criação, a natureza, os animais, as matas, as pedras e as pessoas. Isso é o sagrado. Tudo que é obra de Deus, tudo que é obra do Criador. Para eles, o convívio e o respeito com a criação nos ensinam os nossos princípios, e isso não precisa de uma cartilha para dizer como fazer. Podemos afirmar que a Umbanda é uma religião livre, baseada na caridade e no amor ao próximo. E assim como não existe um livro para seguir, também não existem dogmas, ou seja, regras para serem seguidas. Como eu acabei de citar, a Umbanda é uma religião livre, tanto que, em cada terreiro, é desenvolvido um trabalho espiritual subjetivo com suas próprias particularidades. Isso faz com que cada terreiro proporcione uma experiência única. É claro que pode sim existir um padrão em cada região, mas elas se diferenciam por pequenos detalhes. O fato deles não possuírem dogmas faz muitas pessoas pensarem que a religião Umbanda não tem fundamentos e nem princípios. Na verdade, o que orienta as pessoas são regras básicas de bom senso, respeito ao próximo, cuidado com nós mesmos, em síntese, praticamente os princípios de amor em todas as atitudes e condutas. E por fim, eu preciso esclarecer um fato que deixa muita gente confusa. Umbanda não é a mesma coisa que Candomblé. Apesar das duas religiões serem de matriz africana, o Candomblé está mais próximo dos cultos africanos, principalmente por ter sido mais preservado e não se misturado com outras religiões. Já a Umbanda teve um sincretismo muito forte, de forma que é visível a presença de costumes do catolicismo, espiritismo, do que o próprio Candomblé. Bom, esse é apenas um pouco do que sabemos sobre essa religião incrível. Espero que as nossas informações possam ter sido esclarecedoras. Mas fica aqui uma dica. Tudo o que eu disse são informações um pouco superficiais. E se você realmente quer conhecer mais sobre a Umbanda, eu te aconselho a conhecer um terreiro. Por hoje, é só isso. Me despeço por aqui. Tchau. Tudo bom com vocês?
Eu sou Ivan Lima e, como sempre, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Deixa eu te perguntar. Você conhece um terreiro de candomblé? Caso conheça ou não, você deve saber que esses lugares são vítimas de muitas especulações maldosas, preconceitos e difamações, não é? Hoje eu vou te contar alguns fatos sobre essa religião, que prega a paz, o amor, a união e o respeito à natureza. No geral, o primeiro engano relacionado ao candomblé é confundi-lo com a Umbanda. Embora a primeira tenha influenciado a segunda, fato é que são duas coisas diferentes. A Umbanda mistura vários elementos de outras crenças, como o espiritismo, o cristianismo, além do próprio candomblé. Ela foi fundada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes no dia 15 de novembro de 1908, no momento em que estava recebendo a entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, e através dele proclamou a criação de uma nova crença. Agora, já o candomblé, ele surgiu no final do século XVI e no começo do século XVII, pelos escravos, trazidos para o Brasil, claro. Nesse período, já estavam aqui milhares de africanos que trouxeram consigo suas crenças. No entanto, longe de casa e vivendo uma situação de trabalho forçado e repressão, tiveram que adaptar suas religiões para conseguirem praticá-la. A primeira adaptação foi misturar suas crenças com a de outros conterrâneos de tribos diferentes em sua terra natal. Isso porque na África existiam e até hoje existem diversas etnias diferentes. Quando eram trazidos à força para as nossas terras, os escravos eram obrigados a conviver com outros grupos. Em muitos casos, os escravagistas faziam questão de misturar povos com línguas diferentes, já que assim dificultava as rebeliões. Continuando, essa diversidade de etnias também se refletia na religião. Cada tribo e povo possuía uma versão diferente do culto ao Deus Supremo e aos orixás. Os candomblecistas acreditam em um Deus único e supremo, assim como os cristãos. E, no caso, os orixás, nessa comparação direta, seriam uma espécie de santos para os praticantes. No entanto, para essa religião africana, esses seres estão mais ligados a elementos da natureza. Xangô, por exemplo, é o raio, o fogo ou os trovões, mas também representa justiça e proteção aos intelectuais. Iemanjá é a rainha das águas, é uma espécie de Afrodite, ou seja, a deusa do amor. Enfim, existem vários outros orixás, cerca de 20 no total, contando com todas as vertentes do candomblé. Bem, em relação ao Deus Supremo, eles davam nomes e histórias diferentes a ele, dependendo da região em que viviam. Em alguns lugares e regiões, Olorum. Em outros, Maiú. Em outros ainda, Zambi. Agora, é difícil saber exatamente há quanto tempo as pessoas daquela região possuem essas crenças. Veja bem, embora os moldes do candomblé atual tenham sido iniciados no final do século XVI, os cultos que deram origem a ele são tão antigos que nem é possível datar precisamente quando surgiu. Certos estudiosos estimam que os africanos já realizam rituais parecidos com os atuais há cerca de 5.000 anos. Bem, além de precisarem se misturar para continuar louvando aos seus deuses antigos, os escravos precisaram fazer uma outra adaptação. Acontece que a situação em que se encontravam não era apenas de trabalho forçado e maus tratos. Não. Para além dessas práticas, como maneira de dominar totalmente o povo que pretendia subjugar, o europeu
proibiu que os africanos continuassem a praticar seus ritos e sua religião. A maneira que eles encontraram para contornar essa situação foi a de disfarçar suas práticas, adotando símbolos cristãos, como os dos santos, por exemplo. Com o tempo, a imagem desses personagens da igreja acabaram se misturando com o candomblé. Esse processo no qual elementos de religiões diferentes se misturam é conhecido como sincretismo religioso. Esse último fato cria uma separação entre as práticas realizadas aqui no Brasil com as que ainda são praticadas na África. E sim, o candomblé ainda é muito praticado em sua região de origem. Com o aumento da liberdade religiosa que vem acontecendo nos últimos anos, essa religião vem crescendo muito em nosso país e também na Europa. Bem, essa liberdade religiosa também é muito relativa. Legalmente falando, todos estão protegidos por lei e são livres para acreditarem no que quiserem. Porém, sabemos que, na prática, as religiões de matriz africana sofrem vários tipos de preconceitos, além de serem constantemente difamadas com histórias totalmente falsas. Para esclarecermos todos os pontos, preciso falar rapidamente sobre as crenças e práticas desses religiosos. Como disse mais cedo, os praticantes do candomblé acreditam em um Deus Supremo, que vamos chamar aqui de Olorum, para fins práticos. No entanto, como eu também já disse, existem várias outras denominações para esse Deus. Ao contrário do que muitos pensam, no candomblé não se incorpora espíritos, não da maneira como você está pensando. Na Umbanda, as pessoas incorporam entidades que já passaram por aqui na Terra. Pessoas que estão no além e, conforme a crença dos umbandistas, fazem uma visita durante os seus rituais. Como você deve ter percebido, essa é uma influência direta do espiritismo nessa religião. Outro exemplo de sincretismo religioso. No entanto, no candomblé, não existe diretamente essa incorporação. Durante os festivais, as pessoas recebem uma iluminação do seu orixá e dançam conforme sentem a sua presença. Porém, esse ser não assume o corpo do praticante. Outra diferença do candomblé e da Umbanda é que é comum na Umbanda que a entidade incorporada pelo médium dê conselhos a alguma pessoa que busca consulta, algo parecido com certas práticas espíritas. No candomblé, não é bem assim. Os pais e mães de santos apenas dão consulta através do famoso jogo de búzios, ou Ifá, como também é conhecido. Essa figura sacerdotal é chamada de Babalorixá quando homem e Ialorixá quando mulher. Eles são os responsáveis por coordenar as cerimônias que funcionam como uma espécie de oferenda para as divindades. Na Umbanda é comum que se ofereça tabaco, álcool para as entidades, mas no candomblé não. Os praticantes geralmente oferecem comida, quase sempre pratos típicos. Essas oferendas têm a finalidade de renovar e espalhar o axé, como os candomblecistas chamam a força vital ou a energia de cada orixá. Nesse momento, entra uma prática que pode ser considerada polêmica, dependendo da sua visão aí de casa. No caso, estamos falando do sacrifício de animais, um ritual que acontece dentro da religião. Conforme o arqueólogo e antropólogo Rodrigo Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o sacrifício deve ser respeitado, pois, na visão da religião, representa um momento de união entre Deus e o homem. Quando um sacerdote mata um animal e oferece seu sangue, ele está fazendo a energia do axé se renovar entre os orixás. Embora essencial para a religião, como você pode imaginar, a prática gera debates, principalmente entre grupos protetores de animais. Vale lembrar também, mais uma vez, que o candomblé, assim como o cristianismo, por exemplo, possui várias ramificações. As 4 maiores são conhecidas como Queto, Jeje, Bantu e Caboclo. As 3 primeiras que eu citei são de origem africana, enquanto a última, mais uma vez, se utilizando da prática de sincretismo religioso,
incorpora também culto a deuses indígenas, fruto de relacionamento dos escravos africanos e índios brasileiros que conviveram juntos na senzala. Estima-se que cerca de quase 2% da população brasileira seja praticante de candomblé. Por estar misturado com a própria história do Brasil, no dia 15 de dezembro de 1975, vários terreiros espalhados pelo país foram tombados como patrimônio histórico nacional. A maioria desses lugares se encontram principalmente na Bahia e em Pernambuco, onde a religião teve seus contornos iniciais desenvolvidos mais claramente. Agora é a sua vez. Conta pra gente nos comentários aqui embaixo se você conhecia essa religião dessa maneira. Eu espero que, caso tenha alguma visão distorcida dessa prática, que com esse vídeo você possa ter percebido que o candomblé é como qualquer outra religião e deve ser respeitada e mantida por todos. Eu fico por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.